E aí galera do Me Salva, nessa aula vamos resolver a equação de Cauchy-Euler. Essa equação tem a seguinte cara, olha só, ela é uma equação de segunda ordem, ordinária, desse tipo aqui, ó, y duas linhas vezes t ao quadrado mais at y' mais by igual a zero, no qual a e b são constantes. Para resolver essa equação aí, a gente vai usar um método parecido que a gente usou para resolver as equações homogêneas de segunda ordem e coeficientes constantes. Então, para isso, a gente vai fazer um teste. A gente vai testar se y de t igual a t na m é a solução, para qualquer m. Vamos ver. Para isso, a gente vai ter que derivar esse y de t duas vezes. O y' de t, então, ele vai ser m vezes t na m menos 1. E o y duas linhas, derivando isso aqui novamente, a gente vai ter m vezes m menos 1 vezes t na m menos 2. E agora a gente vai substituir o nosso y, o y' e o y duas linhas aqui na nossa equação de Cauchy-Euler. Então a gente vai ter o seguinte, olha só, t ao quadrado que multiplica y duas linhas, ou seja, m menos 1 vezes t na m menos 2. Mais at, que multiplica o y', que é mt na m menos 1. Mais by, ou seja, b vezes t na m. Isso é igual a zero. Vamos fazer uma álgebra aqui, então, olha só. T ao quadrado vezes t na m menos 2, tu vai somar os expoentes e esse 2 vai se cancelar com esse 2 e a gente vai ficar com t na m. Então vai ficar com m menos 1, t na m. Mais, a mesma coisa aqui, esse t na 1 aqui vai somar com esse menos 1 e vai ficar t na m de novo. Então vai ficar am vezes t na m. E aqui a gente vai deixar assim como está. Isso é igual a zero. Agora eu vou passar todos esses t na m que são comuns a essas parcelas para fora. Então isso aqui é t na m que multiplica m vezes m menos 1 mais a vezes m mais b. Isso é igual a zero. Nota que t na m nunca é igual a zero. Portanto, o que vai acontecer aqui? Para t na m ser uma solução dessa equação, eu preciso que essa parcela aqui seja igual a zero. Então a gente chegou numa coisa muito parecida com aquela nossa equação lá, quando a gente tinha coeficientes constantes, que a gente chegava numa equação característica. Isso aqui vai fazer o papel daquela equação característica nessa nossa equação de Cauchy-Euler. Então, para a gente determinar os m's que são solução dessa equação, a gente vai ter que resolver a equação m vezes m menos 1 mais a vezes m mais b igual a zero. Resolvendo isso aqui, a gente vai descobrir dois m's. Por quê? Porque a gente tem aqui ó, um m ao quadrado. Então essa aqui é uma equação de segundo grau. Como toda equação de segundo grau, a gente vai ter aí três possibilidades. A gente pode ter os m's reais e diferentes, os m's reais e iguais e os m's complexos. Agora a gente vai ver como é que se comporta cada uma dessas soluções aí para cada um desses casos. Então, olha só. Aqui está escrita a nossa equação característica e agora a gente vai analisar os três casos. O primeiro caso é o seguinte, M1 é diferente de M2 e ambos pertencem aos reais. Portanto, eu vou ter soluções do tipo y1 de t igual a uma constante C1 vezes t na M1 e y2 de t é uma constante C2 vezes t na m2. Bem parecido com o que a gente fazia lá com aqueles lambdas da equação de segunda ordem de coeficientes constantes. Só que agora, em vez de a gente ter e na lambda, a gente vai ter o t na m. O segundo caso vai ser aquele caso em que a gente tem o m1 igual ao m2. Que eu vou chamar só de m, por enquanto, e ele pertence aos reais. Aqui, uma das soluções vai ser igual àquela que a gente já viu, C1 vezes t na m. A outra solução, tu vai ter que usar o método de D'Alembert para descobrir qual é essa solução. Tu pode fazer isso como exercício e tu vai encontrar a seguinte solução. Ó, y2 de t vai ser igual a t na m vezes
logaritmo natural de t, vezes uma constante C2. Então, essas aqui são duas soluções da nossa equação linearmente independentes, C1t na m e t na m ln de t. Por fim, o terceiro caso vai ser o caso em que a gente tem m1 e m2 como sendo complexos conjugados. Então eu vou ter m1 vai ser um alfa, que é a parte real, mais beta vezes i, que é a variável imaginária, e depois eu vou ter m2 igual a alfa menos beta vezes i. Nesse caso aqui, para tu descobrir como vai ser a cara das soluções, tu vai ter que fazer algumas... tu vai ter que fazer alguma matemática no sentido de botar t na alfa mais beta i, só que tu vai ter que lembrar que t elevado a alguma coisa é a mesma coisa que e na ln dessa coisa. Então assim, se tu fizer toda essa álgebra aí, tu vai perceber que a gente vai chegar em duas soluções linearmente independentes e complexas. Quando tu chegar nessas soluções complexas, tu ainda pode fazer algumas operações com elas de multiplicação e soma, de modo a encontrar duas soluções reais e linearmente independentes. Então tu vai ter as soluções da seguinte forma. Tu vai ter uma constante C1 que multiplica t na alfa vezes o cosseno de beta vezes ln de t. E a outra solução y2 de t vai ser C2 vezes t na alfa, que multiplica o seno de beta vezes ln de t, que são duas soluções linearmente independentes para nossa equação de Cauchy-Euler. Nota que não são funções muito usuais, porque a gente tem aqui o cosseno de um logaritmo natural, são funções, na verdade, um pouco estranhas aí, que a gente não está muito acostumado a ver. Então, basicamente, para tu resolver a equação de Cauchy-Euler, tu vai ter que montar aqui a nossa equação característica, resolver ela e achar as duas soluções através daqueles três casos que a gente viu. Uma outra coisa que a gente pode falar ainda, nota que essa nossa equação de Cauchy-Euler ela não está na forma normalizada, ou seja, o que está multiplicando o y duas linhas aqui é um t ao quadrado, não é um 1, que seria o que se tivesse na forma normalizada. Como a gente está utilizando a equação nessa forma, essas nossas soluções elas vão estar definidas de 0 até mais infinito. Se tu dividir tudo por t ao quadrado, tu vai ficar com a equação normalizada e as soluções vão ser as mesmas, só que em vez de tu usar o t, para todos os casos tu vai ter que usar o módulo de t. Nesse caso, as nossas soluções vão estar definidas entre menos infinito e zero e entre zero e mais infinito. O zero fica fora porque tu nota que a gente está dividindo pelo t ao quadrado aí. Então, essa aí é a equação de Cauchy-Euler. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exemplos aí para ver a resolução dela com números aí. Era isso e até lá!